tá, pessoal, meu nome, deixar aqui o contato, Daniel Wildt, sou um instrutor com o pessoal da AdaptWorks aí e quero falar um pouco sobre lifestyle design. E na prática eu vou contar para vocês um pouco de uma história e aí depois a gente vai brincar um pouco aí com as nossas próprias vidas e tal. Então o que acontece? Durante um tempo, digamos que eu fazia muitas coisas. Só que eu conseguia fazer essas várias coisas porque eu aceitava trabalhar um pouquinho além daquilo que era o normal, de 8 ou 9 horas de trabalho por dia. Eu tinha épocas que trabalhava 16, 18, às vezes 20 horas, focado em alguma coisa e tentando alcançar aí objetivos diversos. O que isso causou para mim foi uma série de problemas de estresse ao longo de alguns anos. E chegou um momento que eu falei, tá, para mim zerou, eu vou tentar trocar isso aqui por alguma outra coisa, tipo Forrest Gump, não quero mais correr, né, enchi o saco, e aí comecei a tentar achar formas de poder balancear mais aquilo que eu trabalhava no meu dia a dia, entre vida, trabalho e outros contextos que a gente acaba tendo. Trabalhei algumas técnicas diferentes, tentando ver o que funcionava para mim, e depois de algum tempo eu vi que eu estava dando conselho para outros e daqui a pouco isso virava até mentoria, as pessoas me contratavam para ajudar elas a também conseguir otimizar mais o tempo delas no dia a dia e por aí vai. Hoje basicamente eu posso dizer para vocês que eu faço mais do que eu fazia naquela época lá, das 18, 20 horas, e hoje eu faço muito menos do que eu fazia naquela época, mas é tudo uma questão do foco que a gente consegue dar e, claro, algumas ferramentas que podem ajudar vocês nesse tipo de situação. Mas o principal é uma questão de foco. E nem é não saber o que se quer fazer, mas é saber o que não quer se fazer. Então, normalmente a gente fica preocupado, eu quero só fazer aquilo que eu gosto, mas a gente não para pensar o que eu não quero mais fazer. E aí é em cima disso que o lance todo tá. Então, nesse processo, quando foi lá por 2010, 2011, tive a chance de conhecer um livro que para mim ele ainda é um livro de autoajuda, chamado Trabalhe 4 horas por semana. E aí, esse livro para mim era uma baboseira pura, eu nunca tinha lido, não ia ler. E aí eu estava numa palestra e um amigão meu veio falar sobre o assunto de lifestyle design. Eu falei, vem essa droga de novo desse livro. E o cara começou a falar daquilo ali, eu falei, cara, eu vou ler essa história, cara, eu vou ver o que tem por trás disso daí. E aí nesse livro, ele tem uma brincadeira que ele trabalha uma palavra em inglês chamada deal, mas tem uma brincadeira aqui em relação a cada uma dessas letras, tá? Então o que é o conceito de trabalhar com o deal, né? A primeira questão está na gente definir o que a gente quer ter como um estilo de vida. O que eu quero ter? Quero trabalhar todos os dias, quero ter alguns dias livres, quero ter algumas partes da minha semana livre, quero viajar X vezes no ano. O que você quer? Então a gente começa a pensar naquilo que eu quero, né? Aquilo que eu curto trabalhar no meu dia a dia. Na sequência disso, eu começo a pensar naquilo que eu quero eliminar. O que eu vou eliminar do meu dia a dia? O que eu não quero mais fazer? O que eu não aceito mais que aconteça no meu dia a dia? Quando eu comecei a pensar naquilo que eu queria eliminar, foi a primeira vez que eu consegui desenhar algo parecido com um propósito de vida. Cara, eu quero fazer coisas que tenham 3 regrinhas lá que eu criei e que para mim valem sempre como um ponto de reflexão. Acordo de manhã, penso no que eu vou fazer no dia e aí isso que eu estou fazendo está alinhado com aquilo que eu acredito, não faz parte daquilo que eu quero tirar, qual que é o lance, tá? Na sequência, eu comecei a também tratar algumas coisas da minha vida, que é como é que eu podia automatizar algumas coisas. Então, por exemplo, tem gente que fala, pô, cara, tu não larga as redes sociais, cara. Tipo, eu devo ter tweetado umas 10 vezes hoje. Eu não abri nenhuma rede social hoje. Ficou tudo agendado. Então tá lá o Daniel dando retweet de um negócio, tá lá o Daniel dando share de uma situação, de uma coisa e tal. Eu não fiz nada, foi tudo agendado. Eu planejei um trabalho de divulgação minha nas redes sociais e ela tá lá trabalhando por mim. Então, tipo, pô, que droga, não é o cara, não, sou eu. Só que sou eu preparando o negócio, tá? Então muitas vezes a gente fica preocupado, eu tenho que estar lá no Facebook e tal, ou coisa parecida, a gente tem outras formas de pensar em cima disso. O lance da automação, esse é um caso da automação. Outro caso da automação é quem tem conta em débito em conta aí. Automatiza tudo.
Ah, cara, mas sempre falta uma grana. Acha o teu fluxo de grana. Acha onde é que tem grana, que dia que não tem grana. Organiza os fornecedores para trocar as datas que caem as contas lá e tal. Troca de fornecedor se ele não estiver te atendendo, não tiver a possibilidade de te atender naquela situação. Então é saber escolher até esse tipo de coisa para poder chegar no último cara, que é o L de liberação, que é, a gente brinca de criar tempo. O Agile Brasil é um exemplo. Eu fui ver lá, teve as palestras aceitas, eu tive 2 palestras aceitas para o dia de hoje. Beleza. A galera se programando para vir desde ontem para cá, por exemplo, sair de lá terça-feira de Porto Alegre, onde eu moro, para vir para cá, passar os 3 dias, show de bola, tranquilo. E aí o que acontece? Eu comecei em abril a fazer aula de bateria. E aí eu tava lá demorando para comprar as passagens e eu quando eu começo a me enrolar fazer uma coisa, eu penso, cara, tem alguma coisa que eu não vi, que vai acontecer, então eu nem me estresso tanto quando eu começo a segurar demais algum assunto meu. Tipo, cara, espera que tem uma coisa, tem algo aqui. E aí, dito e feito, marcaram lá na escola de música uma apresentação de fim de ano que vai ser amanhã de noite. E aí eu falei, cara, olha só, então eu já sei que eu tenho que ir na quarta-feira e voltar na sexta. Aí depois apareceu um outro detalhe, que era, cara, vai ter um ensaio geral da escola na quarta-feira de noite, lá em Porto Alegre. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer, meu? Eu falei, não, fechou, me aparece só nas quintas, só na quinta-feira. Poderia ser, puta, que droga, perdi uma diária do hotel. Perdi uma diária do hotel. Vou chegar hoje no hotel só para ficar até amanhã, né, e vou embora. Perdi uma diária. Então, beleza, por um lado, eu perdi dinheiro, mas por outro, eu vou estar vivendo o meu estilo de vida. Quanto que vale viver o estilo de vida que tu quer viver? R$100, preço de uma diária, 85 no caso ali, que é o preço da diária. Não vou morrer por isso. Agora, talvez se eu perdesse o evento de amanhã de noite, eu ficaria muito mais frustrado do que o fato de perder uma diária de um hotel. Então, o fato de tipo, puta, perdi um dia do Agile Brasil. Qual é a contrapartida disso? Está valendo a pena? Esse é o ponto. Então, a brincadeira do deal, ela está muito relacionada da gente conseguir tomar as decisões e saber por que eu estou tomando essa decisão. Nossa, cara, eu estou trabalhando igual um louco há 2 semanas. Tinha consciência que ia ter que trabalhar essas 2 semanas? Tinha. Não reclama. Sabia que tem que trabalhar igual um louco durante 2 semanas. Depois das 2 semanas vai acalmar? Vai. Não reclama. Tem fim. Então, sabe que vai ter fim, alguma correria e tal. Ah, mas eu não sei quando vai acabar. Puxa, então começa a pensar o que tu vai eliminar, o que tu vai desenvolver aqui para poder chegar nesse processo. Então, daí a gente começa a pensar um pouco diferente sobre aquilo que eu valorizo no meu dia a dia. O que eu deixo de valorizar. Né? Então essa história do deal, né, a gente começar a tentar descobrir um pouco do meu estilo de vida, vai até para um outro lance, que é uma outra pergunta que é mais complexa ainda. Quem é você? Responder, por exemplo, qual é o teu estilo de vida, qual é o teu foco, vai te ajudar em várias coisas. Mas talvez tu queira tentar descobrir mais quem é você. A gente pode rodar uma dinâmicazinha aqui para vocês irem fazendo aí. Tenta pensar no seguinte. Quem são as pessoas que vocês ajudam? Tenta imaginar um pouco isso. Quem que lá na ponta está ganhando com o que vocês fazem? Está tendo benefício com o que vocês fazem? Esse é um simples exercício, por exemplo, de tentar pensar quem é o teu cliente final, quem é o perfil de pessoa que tu está ajudando. Então eu me coloco, por exemplo, estando aqui ajudando vocês. A gente tentar classificar vocês aqui, vocês podem ser o tipo de pessoa que eu quero ajudar. Uma outra pergunta pode ser, qual é o tipo de ajuda, qual o benefício que eu consigo gerar para as pessoas que eu tento aqui ajudar, que eu quero ajudar? O que elas percebem como isso? Ah, de repente ganha técnicas novas para olhar o dia a dia, para organizar melhor o tempo, coisa que vale e tal, mas principalmente uma questão de planejamento de vida. O lance de administrar tempo, não tem curso pra caramba, né? Administre o tempo. A gente não administra o tempo, administra a vida. O tempo é só o que corre durante isso. Né? Então a gente não tem como controlar o tempo, a gente controla a vida. Quero fazer isso, não quero fazer isso, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá quando? O que está acontecendo nesse meio processo aí é o tempo, ele está correndo. Vocês querem brincar com isso aqui? Vamos fazer aqui um teste. Vocês vão ter 3 minutos. Pega uma folha de papel mais branca, assim, mais vazia, que vocês vão rabiscar a história. A preparação é a seguinte, vocês vão escrever tudo o que vocês têm que fazer na vida de vocês. Tudo. Tudo. Tem que comprar sabonete? Bota. Quer viajar para a Lua? Bota.
Quer fazer uma pós-graduação? Bota. Quer ter um filho? Bota. Tudo que vocês querem fazer na vida de vocês. A regra é, não pensa, só escreve. 3 minutos, foi. 3 minutos para escrever tudo que vocês querem fazer na vida de vocês. Esse tipo de exercício é um que vocês podem fazer uma vez por mês. Cara, porque assim, ó, eu tenho muitos planos. Tira da cabeça, bota num papel eles. Para ver se eles mudaram. É a mesma coisa? Não é? Como é que está fluindo, tá? Aí, agora vem um ponto que é o seguinte. Eu quero que vocês olhem para o que vocês escreveram agora. Eu quero que vocês eliminem 4 coisas que vocês não vão fazer mais. E aí que está a dificuldade, a gente não aceita tirar as coisas. É louco, né? E mesmo tá arriscando assim, tipo... desgraçado. Te odeio. Se vocês quiserem pensar agora em coisas que vocês eliminariam da vida de vocês para poder criar mais tempo, vocês também podem fazer esse exercício. Já escreve, já risca. Escreve, risca. Para vocês já começarem a... porque é uma forma de começar a mostrar para a cabeça de vocês, tipo, cara, isso aqui não mais. Isso aqui não mais. Então, por exemplo, até tipo eventos que eu participo, palestras que eu dou, cursos que eu faço, cara, se não tá ligado com a minha temática ali de trabalho, não é. Não, porque tu tem que ter, não tem nada. Eu tenho que fazer aquilo que eu tô colocando para mim como uma regra agora. Pode ser que amanhã eu mude. E aí por isso que tem que ter esses momentos de reflexão que a gente vai criar. Então, o lance é ter pelo menos uma vez por mês. Eu acabo usando o domingo de noite para fazer um pouco isso. Dar uma repassada nas coisas e tal, ver se tem alguma coisa nova, coisa que tem que tirar, né? E brincar com essa história aqui do deal, né? De ficar trabalhando. Agora, o que eu queria que vocês escrevessem, mais um exercício, e esse vai ter 1 minuto só. Escrevam um dia perfeito. 1 minuto. Pode pensar numa agenda do dia, pode pensar só em... eu tenho que pelo menos fazer isso e isso, pode ser mais... Essa história do dia perfeito, ela vem muito no sentido do seguinte. Eu acabo utilizando a história do dia perfeito para tentar mostrar o que eu realmente valorizo dentro do meu dia. Então, se olhar a minha semana, por exemplo, o que acaba sendo limitadores dentro da minha semana, ou restrições para evitar que eu acabe trabalhando além do necessário, é a prática esportiva. Então, tem dias da semana que eu pratico esporte no horário tal, que me obriga a ter que sair, ou eu tenho algum tipo de compromisso depois do horário, que eu preciso parar de trabalhar para fazer alguma ação e tal. E também uma questão de proteção de horários. Horários que tu vai dizer, não, esse horário é meu, ninguém vai puxar ele para outro lugar, eu vou tentar manter ele o máximo possível. De novo, por causa da balança, pode ser que durante uma semana ou outra diga, beleza, eu fazia normalmente isso nesse dia, nessa semana não vou fazer. Então, em dezembro eu vou ter que dar treinamento segunda e terça de manhã. Eu vou perder meu tênis na segunda-feira, que eu jogo normalmente, não vou poder ir para poder dar o treinamento. E na terça-feira é um dia que eu não trabalho, eu fico com a minha filha de manhã. E eu vou ter que deixar ela com meus pais ou alguém e tal para cuidar dela, porque eu vou ter que dar aula. São 2 dias. Eu não vou morrer. Então, eu vou fazer esse aceite, essa troca, e depois eu vou dar um jeito. Quer dizer, então, o lance, se a gente consegue enxergar um pouco disso daqui, né, a gente tem um pouco mais de clareza no que quer fazer. Alguns caras falam o seguinte, cara, o dia perfeito, tu deveria conseguir aprender alguma coisa nova, ganhar um pouco de dinheiro, né, e ter um pouco de diversão. Pode ser uma regra, né? Eu tento brincar com a regra, eu tenho que praticar algum exercício físico, então todo dia eu tenho algum exercício físico que eu faço, ou é basquete, ou é tênis, ou é treino funcional, alguma história assim. Tem a história da música, que pelo menos uma vez na semana está presente. Então tu vai começando a criar essas situações, o tempo que eu quero ter com a minha filha, que é meio que dela, e o resto vem em volta. Então, tipo, sobra tempo de trabalhar? Sobra um monte. E daí tu começa a trabalhar mais em cima de priorizações, o que tu consegue fazer, como que tu consegue fazer e por aí vai. E talvez tu chegue à conclusão que o estilo de vida que tu quer ter precisa de uma profissão onde tu consiga ganhar mais, onde tu consiga escalar mais, não sei. O lance todo de pensar nisso aqui é que isso aqui vai te ajudar a entender do tipo, cara, quanto de grana eu preciso levantar para viver? É 1.000, é 2.000, é 3.000, é 10.000? Precisa? Se eu virar um mochileiro e começar a trabalhar fazendo freelancer ao redor do mundo e tal, será que eu consigo viver? Então são estilos de vida, a gente tem que escolher isso. Tá? Cara, fica aí a dica, viva seu tempo.danielwilde.com.
Na AdaptWorks tem um treinamento chamado Quem é Você? Querem montar turma aí pelo Brasil e tudo. Eu tô a fim de viajar um pouquinho também, de repente. Então, a gente deve agitar alguma coisa em Porto Alegre, São Paulo, mas deixa aí o cadastro com a galera. Valeu, obrigado.